Bom dia, hoje 29 de setembro, me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em 1 Crônicas 28, vou ler do verso 2 e 3, do 6 ao 12, que diz assim: Davi se pôs em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, era meu desejo construir um templo onde a arca da aliança do Senhor, o lugar de descanso dos pés de nosso Deus, repousasse para sempre. Fiz os preparativos necessários para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois é homem de guerra e derramou muito sangue. Verso 6. Ele me disse: Seu filho Salomão construirá meu templo e meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei seu pai. E se ele continuar a obedecer a meus mandamentos e estatutos como obedece hoje, farei seu reino durar para sempre. Agora, portanto, com Deus como nossa testemunha e diante de todo Israel, a comunidade do Senhor, eu lhes digo: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor seu Deus, para que continuem a possuir esta boa terra e a deixem para seus filhos como herança permanente. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados, sirva-o de todo o coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Portanto, leve isso a sério. O Senhor escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e faça o trabalho. Então Davi entregou a seu filho Salomão as plantas do templo e de tudo que ficava ao redor, incluindo a sala de entrada, os depósitos, a sala dos andares superiores, as salas internas e o lugar de expiação. Davi também entregou a Salomão as plantas de tudo que havia planejado para os pátios do templo do Senhor, das salas externas, dos tesouros e dos depósitos para as ofertas dedicadas ao Senhor. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Depois de arrecadar dinheiro o ano todo para uma viagem inesquecível, um grupo de alunos formandos de uma escola chegou ao aeroporto e descobriu que muitos deles haviam comprado passagens de uma empresa falsa que se passava por uma companhia aérea. É de partir o coração, disse um administrador escolar. No entanto, mesmo tendo que mudar os planos, os alunos decidiram aproveitar o momento ao máximo. Eles apreciaram 2 dias de atrações ao redor com ingressos doados. Lidar com planos fracassados ou alterados pode ser decepcionante e desolador, especialmente quando já investimos tempo, dinheiro ou emoção no planejamento. O rei Davi tinha o desejo de construir o templo para Deus, mas o Senhor lhe disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome. Seu filho Salomão construirá meu templo e meus pátios. Davi não se desesperou. Ele louvou a Deus por tê-lo escolhido para ser o rei de Israel e deu a Salomão os planos do templo para serem concluídos. Ao fazer isso, ele o encorajou: Seja forte e corajoso e faça o trabalho. O Senhor Deus, meu Deus, está com você. Quando nossos planos falham, não importa o motivo, podemos entregar a nossa decepção a Deus, pois Ele cuida de nós. 1 Pedro 5,7. Com sua graça, Ele nos ajudará a lidar com nossas decepções. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Entregue suas decepções a Deus. Irmãos, as decepções doem. Esperança adiada faz adoecer o coração. Provérbios 13:12. As coisas nem sempre acontecem como planejado. Às vezes as expectativas e os sonhos não se concretizam. Nós podemos ficar amargos e desiludidos e acusar Deus de não fazer o que teria sido certo Ele fazer. Como devemos lidar quando a vida nos golpeia? Não precisamos procurar muito para encontrar nas Escrituras exemplos de pessoas que encararam profundas decepções. Algumas delas reagiram bem aos contratempos e tragédias, e outras reagiram mal. Existem algumas lições bíblicas sobre decepções que podem ser úteis para nós. A reação de Noemi, por exemplo. Ela perdeu seu marido e os 2 filhos. A vida certamente não aconteceu como ela esperava. Embora ela não fosse responsável pelas tragédias que aconteceram, ela era responsável pela sua reação amarga diante dos acontecimentos. Para seu crédito, ela afirmou a justiça e soberania de Deus, mas ainda assim sua conclusão foi prematura. Naquele momento, ela não conseguia identificar a sabedoria e a bondade de Deus para com ela. Com sua perspectiva limitada,
ela respondeu às provações de forma amarga. A reação de Jó, após decepções extremas, sem nunca entender o porquê. Como Noemi, Jó não foi responsável por sua situação. Ele desconhecia o diálogo entre Deus e Satanás, no qual Deus lhe deu permissão para atacar Jó. A perda de seus filhos e sua riqueza certamente o deixou em estado de choque e luto. Surpreendentemente, porém, Jó foi capaz de responder às tragédias inesperadas sem negar sua fé nem ceder à amargura. Como ele reagiu? Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostou-se em terra e adorou. Jó adorou a Deus. Ele não tinha ideia daquilo que o futuro poderia lhe reservar, mas ele conhecia aquele que controla o futuro e pôde então declarar: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó passou por uma longa fase de questionamentos e foi arguido por Deus. No final, porém, ele estava confiante no poder de Deus para o restaurar e sua fé na supremacia de Deus o manteve firme. Você está lutando com decepções na sua vida? Coloque sua confiança na sabedoria, no poder e na bondade de Deus. Adore a Deus e mantenha o foco na eternidade. Seja grato porque como Deus está trabalhando em você e por meio de você. A sua história ainda não terminou. Deus tem um propósito na sua decepção. Amém, irmãos? Aquele velho pedido. Se inscreve no meu canal, compartilha. Leva essa palavra para uma pessoa que está precisando ouvir, que está decepcionada. Quem sabe ela entende que Deus tem um propósito na decepção dela. Amém? Amém.